Agora, duas coisas o pastor precisa falar com você. Uma está em Romanos capítulo 5 e outra está em Filipenses capítulo 4, tá bom? São duas coisas bem rápidas que a gente precisa tratar nessa manhã. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma está em Romanos capítulo 5 e a outra está em Filipenses capítulo 4. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 1? Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. O que diz Filipenses capítulo 4, igreja querida? Versículo 7. Diz quase a mesma coisa. Ele diz assim, ó, Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então veja, Romanos fala da paz com Deus, Filipenses fala da paz de Deus. Paz com Deus, paz de Deus. Qual é a diferença? Paz com Deus é quando você está reconciliado com Deus através da cruz. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus se torna a tua justiça. Deus enviou Jesus, não foi para que nós sejamos justos, porque nessa terra não tem como. Só seremos verdadeiramente justos quando estivermos lá no céu. Mas Ele mandou Jesus para que Jesus fosse a nossa justiça. Então, quando eu estou em Cristo Jesus, eu estou em Jesus, eu estou reconciliado com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu não estou em guerra com Deus, eu estou em paz. Estar em paz com Deus não significa dizer que eu não vou ter lutas. Não significa dizer, agora eu estou em paz com Deus. Deus então não vai deixar eu ter luta. Não. Mesmo em paz com Deus, eu não tenho guerra com Deus, porque eu estou em paz com Ele. Mas eu vou ter as minhas guerras aqui embaixo. Vou ter guerra em casa, vou ter guerra no trabalho, vou ter guerra na universidade, na faculdade. Eu vou ter guerra nos meus negócios. Quando eu digo que eu vou ter guerra, não é que a guerra é parte de mim. Mas aqui, uma vez que eu estou em paz com Deus, o mal vai usar certas pessoas, e essas pessoas vão o quê, pessoal? Fazer guerra contra mim, contra você. Entende? Para que o mal vai levantar essas guerras? Porque o mal quer roubar de você uma coisa chamada paz. A paz de Deus. Sabe? Você está em paz com Deus. E tudo que o diabo quer é roubar a paz de Deus que está em você. A paz de Deus. Né? A paz que faz você descansar. A paz que faz você ficar tranquila. A paz que faz você dormir. A paz que faz você não ficar ansioso, ansiosa. A paz que te dá paz. Essa paz, às vezes ela é ameaçada justamente por quê? Por causa dessas guerras que a gente está passando. Não significa dizer que eu estou em guerra com Deus. Não, eu estou em paz com Deus. Eu tenho a paz com Deus. Eu não estou em guerra com Deus, tem Deus comigo. Mas as lutas que eu estou passando, você está passando, nós estamos passando, essas lutas tentam roubar a paz de Deus de você. Né? Pastor, como é que então resolve isso? Como é que a gente resolve isso? É isso que eu queria dizer para você. Olha, por exemplo, na sua Bíblia, o livro de Juízes. Vamos dar um pulinho lá em Juízes, por gentileza? Pastor, está mais ou menos aonde? Eu te digo. Juízes é o 7º livro da Bíblia, tá bom? Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Aí você chega em Juízes. Olha o capítulo 13. Olha o capítulo 13. Olha que legal. Diz que um homem da terra de Zorá, capítulo 13, versículo 2.
havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Não era Manuel, não, Manoá. A mulher dele era estéril. A mulher dele não tinha filhos. Perceba que ele não tinha pais, porque mulher estéril, sem filhos e tudo mais. Versículo 3. Aparece para esse tal de Manoá o anjo do Senhor e diz para ela, diz para ele: eis que agora és estéril, para a mulher dele, e nunca tens concebido. O anjo faz a ela uma promessa: porém conceberás e terás um filho. O anjo disse para ela, versículo 4: guarda-te de beber vinho, beber bebida forte, ou comer coisa imunda. Beber vinho, beber bebida forte, ou comer coisa imunda. Versículo 5: tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nascido de Deus. Veja, quatro votos para manter a paz com Deus, a paz com Deus. Quais são os 4 votos? O menino não podia beber bebida forte, nem a mãe dele, nem beber vinho, nem comer coisa imunda e nem cortar o cabelo. Eram os 4 votos. A força de Sansão, estamos falando de Sansão, a força de Sansão não era o cabelo em si. A força de Sansão era a paz com Deus. Você entende? Ele estava em paz com Deus se ele mantivesse esses votos. Quando você estuda a história de Sansão, você vai ler o capítulo 14, 13, 14 e tal. Por exemplo, dá uma olhadinha aí no capítulo 14, versículo 1. Dá uma olhadinha aí, desceu Sansão. Eu queria até que, se você tivesse uma caneta, você sublinhasse o verbo descer quantas vezes forem necessárias que ele aparece aí. Porque se você ver esse capítulo 14 toda a Bíblia vai dizer que Sansão desce. Desceu Sansão. Se você ler o versículo 5, está escrito desceu Sansão. Se você ler o versículo 7, desceu Sansão. Versículo 10, descendo Sansão. Quer dizer, quem é de Deus não tem que ficar descendo. Quem é de Deus tem que subir. Mas essa questão de descer é que ele está descendo para fazer aquilo que não agrada a Deus. E nessa caminhada dele, ele é teimoso com o pai e com a mãe. A mãe fala com ele: meu filho, você está indo buscar a mulher lá no meio dos filisteus, no meio dos inimigos. Não tem gente aqui que você possa casar? E aí ele se namora, se apaixona por uma mulher. Não, eu só quero aquela, só tenho olhos para aquela. Conclusão: o mal vai investindo em Sansão, e aqueles 4 votos que Sansão tinha com Deus, um por um vai sendo quebrado. Um por um. Inclusive aquele de não comer coisa imunda. Ele encontra o leão no meio do caminho, ele mata o leão, larga o leão morto lá, vai na casa da mulher. Quando ele volta outro dia para ver o leão morto, ele encontra mel misturado com a carniça. Ele pega aquele mel misturado com a carniça e ele come. Quer dizer, ele come uma coisa imunda, ele quebra os votos, vai quebrando voto atrás de voto. Por último, como vocês sabem, o cabelo dele é cortado. Então ele entra em guerra com Deus. Ele perde a paz com Deus. Ele, Sansão, perdeu a paz com Deus. Quando ele perde a paz com Deus, ele perde tudo. Perde tudo. Dá uma olhadinha no capítulo 16. Dá uma olhadinha aí, por gentileza. No finalzinho, já para terminar a história dele, Capítulo 16, versículo 23. Olha aí, está escrito aí, Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. E semelhantemente o povo louvava, porque dizia: o nosso Deus entregou nas nossas mãos os inimigos e destruiu a nossa terra, etc. Versículo 25:
E sucedeu que, alegrando-se, né, o coração, disseram: chamai Sansão para que nos alegre, para que brinque diante de nós. Chamaram Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. O que acontece quando Sansão perde a paz com Deus? Quando ele perde a paz com Deus, ele se torna um brinquedo na mão do inimigo. Você entende? Ele se torna um brinquedo na mão do inimigo. Por que ele se tornou um brinquedo na mão do inimigo? Porque quando ele perdeu a paz com Deus, ele entrou em guerra com Deus. E aí Deus tirou tudo dele, tirou a força, ele perde a visão, né? E aí, aliás, ele já tinha perdido a visão há muito tempo, desde quando ele começou a desobedecer os pais, ir para onde os pais não queriam que ele fosse, fazer o que ele não era para fazer. Quando ele perde a paz com Deus, ele perde tudo, inclusive a batalha da própria vida. Por isso, gente, para terminar a mensagem, das duas coisas, a paz com Deus e a paz de Deus, das duas coisas, o mais importante é jamais a gente perder a paz com Deus. Mas e a paz de Deus, pastor? A paz de Deus, às vezes ela vai ser ameaçada por causa das lutas que a gente enfrenta. Mas a promessa de Deus é que se a gente estiver em paz com Deus, a gente pode descansar. A Bíblia diz, né? A paz de Deus, ela excede todo entendimento. No meio da guerra, da batalha, da luta, você vai ter paz. Por quê? Porque você sabe que você está em paz com Deus e você tem um aliado. Um aliado que o teu inimigo não tem. Você tem ao seu lado um Deus que ninguém tem. E se Deus está com você, quem é que vai poder contra você? Né? Tem um ditado que diz, ditado não, versículo da Bíblia que diz, se Deus é por nós, será contra nós. Se Deus é por nós, se eu estou em paz com Deus e Deus está em paz comigo, quem é que vai ser contra mim? Pode até ameaçar um problema aqui, um problema ali, estourar uma guerra aqui, estourar uma guerra ali. Estou tranquilo, daqui a pouco tem uma notícia, olha o filho, olha a filha, olha isso, aquilo outro, para tentar roubar minha paz. Mas eu vou ficar tranquilo, porque com a pessoa mais importante do universo eu tenho paz, que é paz com Deus. Amém, pessoal? E aí as outras situações vão mudar em nome de Jesus. Por isso, você não pode perder a paz com Deus. Ah, pastor, estou passando uma luta aí, uma tribulação. Tudo nessa vida passa. Essa tribulação vai passar. Vai chegar uma hora que no nome de Jesus tudo vai estar em paz. Mas não perca a paz com Deus. Não perca. Não deixe esse